O sangue de Gustavo Lima congelou em suas veias quando reconheceu aquele rosto emaciado, meio escondido por uma barba grisalha e anos de vida difícil naquele cruzamento movimentado de Goiânia. Enquanto seu motorista esperava o sinal ficar verde, seu olhar foi atraído por aquele homem que segurava um copinho de plástico, pedindo algumas moedas aos passantes indiferentes. Apesar das marcas do tempo e da miséria, aqueles olhos... Ele reconheceria aqueles olhos entre milhares. Era Camel, seu amigo de infância do bairro. Para o carro, ordenou ao seu motorista com uma voz que as emoções tornavam irreconhecível. Senhor Gustavo Lima, estamos esperados na fundação em 20 minutos, protestou educadamente o motorista. Pare este carro imediatamente, repetiu Gustavo Lima com aquela autoridade tranquila que havia feito dele um líder respeitado em todos os palcos do Brasil. A SUV de luxo estacionou desajeitadamente na lateral da avenida, atraindo imediatamente os olhares dos passantes. Gustavo Lima, vestindo um terno sob medida que contrastava violentamente com o ambiente urbano degradado, saiu do veículo sem esperar que seu motorista lhe abrisse a porta. Seu segurança, um ex-militar chamado Laurent, o seguiu imediatamente, observando os arredores com vigilância profissional. Gustavo Lima atravessou a rua sem dar atenção às buzinas dos motoristas que o reconheceram, nem aos smartphones que já começavam a filmá-lo. Seu mundo havia se reduzido àquele homem sentado sobre um papelão, encostado na vitrine de uma loja fechada. Quando estava a apenas alguns metros, o homem levantou os olhos, provavelmente alertado pela agitação incomum ao seu redor. Seu olhar, cansado, se iluminou por uma fração de segundo antes que uma sombra de vergonha cruzasse seu rosto marcado. Ele baixou a cabeça como se desejasse desaparecer. Camel, murmurou Gustavo Lima, agora parado diante dele. É você mesmo? O homem não respondeu, mantendo obstinadamente os olhos fixos no chão. Camel Fergani, insistiu suavemente Gustavo Lima. A gente jogava bola juntos no campinho do bairro. Você era o único que conseguia me desarmar sem que eu ficasse bravo. Um sorriso fugaz atravessou o rosto do homem. E você era o único que não zombava da minha gagueira. Respondeu finalmente com uma voz rouca, quebrando o silêncio sem levantar os olhos. Gustavo Lima se agachou, ignorando os conselhos murmurados de seu segurança, que se preocupava com a multidão crescente de curiosos. O que aconteceu, meu amigo? Da última vez que soube de você, tinha acabado de abrir sua oficina em Aparecida. Camel teve um riso amargo que se transformou em tosse. A vida, Gustavo, a vida aconteceu. Divórcio, dívidas, bebida, a descida clássica. Ao redor deles, a multidão ficava mais densa, sussurros animados e flashes de celulares. Laurent, o segurança, tentava discretamente criar um perímetro de segurança, mas a cena era muito incomum, muito cativante. Gustavo Lima, lenda da música brasileira, agachado diante de um morador de rua numa rua de Goiânia. Vem comigo, disse subitamente Gustavo Lima. Camel balançou a cabeça. Não, Gustavo, não quero ser seu projeto. De caridade do dia, você tem sua vida, eu tenho a minha. A lenda do sertanejo permaneceu em silêncio por um momento, seus olhos examinando aquele rosto que outrora havia sido tão familiar quanto o de um irmão. Você se lembra da promessa que fizemos ali atrás do campinho, no dia em que os empresários de Brasília vieram me ver? Camel finalmente levantou os olhos, surpreso. Você se lembra disso? Gustavo Lima acenou com a cabeça, seus olhos escuros intensos. Se um de nós dois der certo, nunca esquecerá o outro. Foi você quem disse essas palavras, Camel, e eu nunca as esqueci. Um silêncio carregado de emoção se instalou entre os dois homens, ponte frágil entre duas vidas que haviam divergido de forma tão espetacular. Mesmo o barulho do trânsito parecia ter diminuído. Não estou pedindo para você vir comigo por caridade, continuou Gustavo Lima. Estou pedindo porque tenho uma dívida com você.
Camel franziu as sobrancelhas. Uma dívida? Do que você está falando? Gustavo Lima esboçou aquele sorriso discreto que havia estampado tantas capas de revistas. Quem me ensinou a me defender? Dos maiores do bairro, quando eu era o menor do pedaço. Quem me convenceu a perseverar depois do meu primeiro fracasso na gravadora? Os olhos de Camel se umedeceram ligeiramente, um véu de umidade que seu orgulho o impediu de deixar escorrer. Isso foi há uma eternidade, Gustavo. Éramos crianças. Gustavo Lima balançou a cabeça com aquela determinação tranquila que havia marcado sua carreira. O tempo não muda certas dívidas. Vem comigo só por hoje, sem promessas, sem obrigações. Laurent, o segurança, se inclinou discretamente em direção ao seu patrão. Senhor, a multidão está crescendo. Sugiro que nos movamos rapidamente. De fato, um ajuntamento havia se formado, alguns passantes filmando a cena, outros se perguntando em voz alta: é o Gustavo Lima mesmo? Quem é esse cara? O que está acontecendo? Camel observou a cena com uma mistura de amargura e diversão. Viu? Sua vida e a minha, dois mundos diferentes. Você não pode nem parar 5 minutos sem criar um evento. Gustavo Lima estendeu a mão sem se preocupar com os comentários. Razão a mais para sair deste lugar agora. Vem. Após uma hesitação que pareceu durar uma eternidade, Camel finalmente pegou a mão estendida. Gustavo Lima o ajudou a se levantar, revelando um homem mais baixo que ele, com roupas gastas e sujas. Apesar de sua situação, Camel rapidamente juntou seus poucos pertences numa mochila usada e seguiu seu amigo de infância até o carro, acompanhado por Laurent, que garantia que ninguém se aproximasse demais. No veículo, um silêncio constrangido se instalou. Camel olhava pela janela, visivelmente desconfortável naquele ambiente luxuoso, enquanto Gustavo Lima observava seu perfil emaciado. Tenho uma reunião importante na fundação, disse finalmente o cantor. Não posso adiar. Você me acompanha? Camel teve um riso breve, sem alegria. Assim, neste estado? Vou causar sensação no seu mundo de ternos e champanhe. Gustavo Lima não sorriu. Minha fundação trabalha com jovens de bairros difíceis, Camel. Acredite, ninguém ficará chocado com sua aparência. Pelo contrário, sua trajetória poderia... Ele se interrompeu, vendo o olhar subitamente endurecido de seu amigo. Minha trajetória não é uma lição de moral para seus protegidos, Gustavo, replicou Camel, uma súbita raiva na voz. Não sou um exemplo do que não se deve se tornar. Gustavo. Lima acenou com a cabeça, aceitando a reprimenda. Você está certo, me perdoe. O resto da viagem transcorreu em silêncio pesado, ocasionalmente interrompido pelas indicações que Gustavo Lima dava ao motorista ou pelas ligações que recebia e tratava com eficiência cortês. A fundação. Gustavo Lima ocupava um prédio moderno no setor sul de Goiânia. Quando o carro parou diante da entrada, uma pequena delegação já aguardava, visivelmente impaciente. Um homem de terno elegante consultou ostensivamente o relógio quando Gustavo Lima saiu do veículo. Senhor Gustavo Lima, estávamos começando a nos preocupar, disse com um sorriso tenso. O deputado chegará em meia hora e ainda temos a apresentação para validar. Gustavo Lima acenou e pôs a mão no ombro de Camel, que também havia saído, atraindo imediatamente os olhares intrigados dos colaboradores. Apresento um amigo muito querido, Camel. Ele vai assistir à reunião conosco. Os olhares se intensificaram, mistura de surpresa e desconforto educado, que Camel percebeu imediatamente. Ele recuou um passo. Não, Gustavo. Vai para sua reunião. Vou te esperar aqui fora. Gustavo Lima franziu ligeiramente as sobrancelhas. Tem certeza? Camel assentiu. Preciso de ar. Todos esses anos na rua, espaços fechados me deixam desconfortável. Era mentira, é claro, e Gustavo Lima sabia, mas respeitou a escolha do amigo. Laurent vai ficar com você, disse. Serei o mais rápido possível.
Enquanto Gustavo Lima desaparecia no prédio com sua delegação, Kamel se instalou num banco no pequeno parque anexo à fundação, acompanhado a respeitosa distância por Laurent, que se posicionou de forma a garantir sua segurança enquanto lhe dava certa privacidade. Kamel observou aquele lugar que levava o nome de seu amigo de infância, um complexo moderno, luminoso, visivelmente bem financiado. Jovens de moletom entravam e saíam, alguns com bolas embaixo do braço. Numa quadra adjacente, adolescentes treinavam sob a direção de um técnico de voz enérgica. "É assim todos os dias", comentou Laurent, quebrando o silêncio. "Cerca de 200 jovens vêm aqui diariamente. Esporte, ajuda com deveres, formação profissional." Kamel não respondeu imediatamente, continuando a observar a atividade ao seu redor. "Ele se deu bem", disse finalmente. Laurent acenou. "É um homem bom, não apenas um campeão, um homem bom." Kamel teve um sorriso descrente. "Eu sei disso desde que tínhamos 6 anos, quando ele dividia o lanche dele comigo, porque minha mãe nem sempre tinha como me dar um." A reunião durou quase 2 horas. Quando Gustavo Lima saiu do prédio, sua expressão mostrava traços de cansaço, mas se iluminou ao ver Kamel, que ainda esperava, contemplando a quadra de futebol onde jovens continuavam treinando. "Desculpe pela demora", disse, sentando-se ao lado do amigo no banco. Kamel deu de ombros. "Vi coisas interessantes. Você criou algo importante aqui." Gustavo Lima observou em silêncio os jovens jogadores que ainda não haviam notado sua presença. "Tento retribuir o que recebi. A chance que tive, quero compartilhar." Um silêncio confortável se instalou entre os dois homens, como um eco das tardes distantes quando, sentados num murinho do bairro, falavam sobre seus sonhos de futuro. "Laurent, cuidou bem de você?" perguntou finalmente Gustavo Lima. Kamel teve um risinho. "Seu segurança é gente boa. Me contou sobre o irmão dele que também passou pela rua." "Ele entende." Gustavo Lima acenou. Depois se virou para encarar o amigo. "Kamel, tenho uma proposta para você, mas quero que me escute até o fim antes." De responder, o olhar desconfiado voltou imediatamente ao rosto de Kamel. "Te escuto, mas se for caridade..." Gustavo Lima levantou a mão para interrompê-lo. "Você se lembra quando éramos crianças? Você tinha um dom com motores? Conseguia consertar qualquer coisa, das motos às carroças do bairro." Kamel assentiu lentamente, surpreso com essa direção inesperada. "Nosso programa de formação aqui inclui mecânica", continuou Gustavo Lima. "Ensinamos aos jovens o básico, mas procuramos alguém que tenha conhecimento real, uma paixão para transmitir. Não apenas um professor, mas alguém que vem do mesmo mundo que eles." Ele fez uma pausa, deixando suas palavras fazerem efeito. "Você está me oferecendo um emprego?" perguntou Kamel, incrédulo. "Estou oferecendo um recomeço", corrigiu suavemente Gustavo Lima. "Uma moradia funcional está incluída, pequena, mas adequada. Você seria o instrutor principal da oficina mecânica, 4 dias por semana. O salário é decente." Vendo Kamel abrir a boca para protestar, acrescentou rapidamente: "Não é um presente, Kamel. Preciso de alguém competente, alguém que entenda esses jovens melhor que todos os formados que poderíamos contratar. Se você não estiver à altura, não vai dar certo." Kamel passou a mão pelo rosto cansado, visivelmente abalado pela proposta. "Gustavo, não toco num motor há anos. Vivi na rua, bebi, como a gente fazia para dar partida na Brasília." "Do seu tio quando a bateria estava arriada", o interrompeu Gustavo Lima. Kamel o olhou surpreso. Empurrava até a descida da Rua das Acácias e engrenava em segunda. E a moto do Rashid, aquela que fazia aquele barulho estranho? Um início de sorriso apareceu no rosto emaciado. Válvula de descompressão travada. Destravei com uma chave de fenda e um arame desdobrado. O olhar de Gustavo Lima se suavizou. "Esse conhecimento não se esquece, Kamel. É como a música, fica no corpo, nas mãos." Ele deixou passar um momento antes de acrescentar: "Você vai
Precisar de tempo para se reerguer. Não estou pedindo para começar amanhã. Há um programa de reinserção, vamos ajudar com documentos, saúde, tudo isso. Mas é um emprego de verdade que te espera no final, não caridade. Kamel olhou longamente os jovens que jogavam, sua expressão indecifrável. Por que, Gustavo? Por que eu? Há milhares de caras na rua, milhões de pessoas que precisam de ajuda. Gustavo. Lima seguiu seu olhar em direção à quadra. Porque no dia em que os empresários vieram me ver no bairro, eu estava paralisado de medo, tanto que queria fugir. Você se lembra? Kamel assentiu lentamente. Foi você que me empurrou para a quadra. Continuou Gustavo Lima. Você me disse, mostra para eles quem você realmente é. Se você não estivesse lá naquele dia, talvez eu nunca tivesse sido descoberto. Ele se virou para o amigo de infância, uma emoção rara transparecendo em sua voz. Você estava lá quando eu precisava, Kamel. Deixe-me estar aqui agora que você precisa. Um silêncio se instalou, pesado, intenso. Ao redor deles, a vida da fundação continuava, ignorante do drama que se desenrolava naquele banco anônimo. Risadas de adolescentes, o som surdo de uma bola chutada, instruções de um treinador. Finalmente, Kamel respirou fundo, como um homem que se prepara para mergulhar numa água desconhecida. Se eu aceitar... Sua voz se quebrou ligeiramente. Ele recomeçou mais firme. Se eu aceitar, quero que fique claro. Não serei um fantoche, não uma bela história para seus doadores. Farei esse trabalho seriamente ou não farei? Um sorriso discreto apareceu no rosto de Gustavo Lima. Não esperava menos de você. Eles se olharam por um momento então, num movimento simultâneo, como se reencontrassem reflexos de infância, se abraçaram. Um abraço breve, mas poderoso. Ponte entre seu passado comum e um futuro novamente possível. 6 meses depois, a oficina mecânica da Fundação Gustavo Lima havia se tornado um dos programas mais procurados pelos jovens do bairro. Sob a direção de Kamel, que havia recuperado não apenas sua saúde, mas também sua dignidade, dezenas de adolescentes aprendiam os segredos dos motores e, mais importante ainda, o valor do trabalho bem feito. Quanto a Gustavo Lima, quando lhe perguntavam em entrevistas o que mais o orgulhava em sua fundação, ele respondia invariavelmente a mesma coisa. Ver vidas mudarem, graças a uma segunda chance. Porque na música, como na vida, nunca é a primeira apresentação que conta, mas aquela que fazemos depois de cair.